Como é bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo. Este programa é um curso de toda a Bíblia com 366 aulas. Já estamos na metade dele. Se você acompanha nosso programa 5 vezes por semana, em 8 meses terá estudado toda a Bíblia. Se você tem ouvido o nosso encontro com a palavra há pouco tempo, queremos que você saiba que é muito bem-vindo. Nós já estudamos desde o livro de Gênesis até os profetas do Velho Testamento. No último programa fiz uma introdução ao penúltimo profeta do Velho Testamento, o profeta Zacarias. Existem na Bíblia 29 pessoas com esse nome. Devia ser um nome muito comum. Esse Zacarias era filho de Berequias e neto de Ido. A razão do nome de seu avô ser mencionado é porque, na verdade, o pai de Zacarias morreu quando ele era jovem. Pode ser que ele tenha morrido no cativeiro ou quando estava indo para o cativeiro. E é provável que Zacarias tenha sido criado por seu avô. Esses nomes citados logo no início do livro já fazem parte da mensagem dele. Zacarias significa Jeová se lembra. Berequias significa Jeová abençoa. E Ido significa no tempo apropriado. Por isso, se entendermos o significado dessas três pessoas, ou desses três nomes hebraicos, logo no início do livro, já começamos a entender a mensagem de Zacarias. Os nomes hebraicos contam uma história. Esses três nomes no início do livro de Zacarias estão nos dizendo de quem Jeová se lembra. Ele abençoa no seu tempo apropriado. Essa é pelo menos parte da linda mensagem de Zacarias. Zacarias também fala ao povo: Deus se lembra de vocês e escolheu vocês desde nosso pai Abraão. Quantas vezes ele se lembrou, mesmo quando vocês se esqueceram que eram o povo que ele tinha escolhido. De maneira sobrenatural e miraculosa, ele livrou vocês do Egito e fez o milagre das 10 pragas, abriu o mar vermelho e sustentou vocês no deserto. Ele ainda se lembra de vocês, porque vocês são o seu povo escolhido e por isso ele vai abençoar vocês. Ele vai abençoar vocês no tempo certo que determinar. Tudo isso está embutido nesses nomes do primeiro versículo da profecia de Zacarias. A mensagem que Deus tem para nós através de Zacarias é basicamente essa: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. O povo de Judá já estava vivendo o retorno geográfico para a Terra Santa. Isso não é a mesma coisa do que o retorno espiritual para Deus. Como eu já disse em outras oportunidades, hoje estamos presenciando o cumprimento da profecia do retorno do povo judeu para a sua terra. Os profetas profetizaram a dispersão do povo judeu por todo o mundo e depois o retorno da dispersão para a Terra Santa. Nós já vimos o retorno geográfico em nossa geração. No entanto, o profeta se refere a um retorno que vai além do retorno geográfico. Ele fala de um retorno espiritual do povo para Deus. Zacarias fala sobre isso muito claramente. A mensagem de Zacarias é: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Nos 14 capítulos de Zacarias, a expressão Senhor dos Exércitos aparece cerca de 50 vezes. Só no capítulo 3 aparece 3 vezes. Essa expressão nos guiará em toda a mensagem de Zacarias. É bom lembrar que nessa época o povo de Judá era militar e politicamente impotente. Eles eram fracos. Todos os seus poderes políticos tinham sido arrancados deles. E eles não tinham qualquer tipo de exército ou armas. Eles já tinham sido subjugados e escravizados durante 70 anos. Eles estavam morrendo de medo. Sentiam-se ameaçados, sem defesa e inseguros. Parece que a única coisa em que conseguiam pensar era: como vamos nos proteger? Zacarias responde com a expressão o Senhor dos Exércitos, lembrando-os que o Deus deles é um Deus com poderes sem limites. Deus coloca a seu serviço as estrelas e a natureza e todos os tipos de poderes para cumprir os seus planos. Por isso vocês não precisam de um exército. O Senhor dos Exércitos cuida de vocês. Ouça essa ilustração dos livros históricos. Vocês se lembram o que aconteceu com Eliseu? O rei da Síria enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ai, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o exército do Senhor dos Exércitos. Se você tiver a visão do Senhor dos Exércitos, verá que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, Ele é Deus de poder infinito que está pronto a disponibilizar todos os poderes existentes para proteger você e para cumprir o propósito dele em sua vida. Essa é uma parte importante da mensagem de Zacarias. Vamos voltar à mensagem de Zacarias. "Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês", diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias diz em sua mensagem que Deus criou 3 maneiras pelas quais você pode voltar-se para Ele, para que Ele possa se voltar para você. Se você quer encontrar o seu caminho de volta para Deus e a vontade de Deus para a sua vida, sabe por onde você deve começar? Pelas Escrituras, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Comece pela palavra de Deus, porque ela mostrará a você a vontade de Deus, a mente de Deus e o caminho pelo qual Deus quer que você ande. Essa palavra é lâmpada que ilumina os seus passos e luz que clareia os seus caminhos. A palavra de Deus mostrará o caminho de volta para Deus. Zacarias deixa isso bem claro. Zacarias fala de outra maneira de voltarmos para Deus, para que Ele volte-se para nós, através da vinda do Messias. Zacarias vem logo depois de Isaías, como um profeta messiânico. Já vimos que Isaías profetizou a respeito do Messias mais do que qualquer outro profeta, mas logo atrás de Isaías vem Zacarias. Ele foi o profeta menor com maior número de profecias a respeito da vinda do Messias. Quando o Messias veio, o que foi que ele disse? "Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." Os judeus que ouviram Jesus dizer isso conheciam as profecias de Zacarias. Eles sabiam que Jesus estava dizendo que vocês acreditam em Deus, agora acreditem também em mim, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho de volta para Deus. Segundo Zacarias, essa é a segunda maneira pela qual podemos voltar para Deus, para que Ele se volte para nós. A terceira maneira apontada por Zacarias para voltarmos para Deus, para que Ele se volte para nós, é através do Espírito Santo. Lembre-se que o povo de Judá não tinha nenhum exército nem força militar e, portanto, não tinha como se proteger. Era com isso que o povo se preocupava, e aí Zacarias diz: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Essa era a profecia do Pentecostes de Zacarias. A profecia de Zacarias não é tão precisa como a de Joel, mas ele também profetizou a respeito do Pentecostes. Zacarias estava falando sobre a vinda do Messias e a vinda do Espírito Santo. Procure observar o que Zacarias está falando sobre a Trindade. Ele nos diz que Deus Pai está nos dando sua palavra. Depois o Pai nos dá o Filho. Zacarias se refere ao Filho como o renovo que será o caminho de volta para Deus, o Pai. Então Deus se volta para o povo de Judá como Deus, o Espírito. Dessa forma, Zacarias mostra que é possível obedecer a mensagem de Deus. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre a forma literária do livro de Zacarias que nos levará à essência de sua mensagem. Nos 6 primeiros capítulos do seu livro, Zacarias, por 8 vezes, apresenta uma visão apocalíptica ao povo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação e sugere a remoção do véu para que se veja o que não estava visível antes. Se Deus não tivesse tirado o véu, você jamais saberia o que estava por trás dele. Foi isso que Zacarias fez por 8 vezes. Ele focaliza um problema visível que aterrorizava o povo de Judá. Ele trazia desânimo, depressão e desespero.
Depois de focalizar o problema que os estava colocando para baixo, ele desvenda o véu e diz: agora eu vou mostrar para vocês o que o Senhor dos Exércitos está fazendo para resolver esse problema para vocês. Ele repete 8 vezes esse processo de Deus nos seus primeiros capítulos do seu livro. Esse é o estilo de Zacarias. Colocar o problema na frente do véu e depois tirar o véu e mostrar ao povo de Judá que Deus é maior do que os problemas. Essa sua forma literária demonstra a diferença entre ele e Ageu. Ageu disse: sejam fortes e trabalhem. Zacarias mostrou que o segredo dessa força é a visão. Se não houver visão, o povo perece. O povo precisa ver o invisível. As coisas visíveis, os problemas e as circunstâncias estavam aterrorizando, deprimindo, desanimando e desesperando o povo. As pessoas precisavam ter uma visão do Deus invisível que pode superar os problemas. No Novo Testamento observamos nas cartas de Paulo que ele sabia o que era ter problemas, mas também sabia o segredo da visão de Zacarias. Paulo sabia que diante das circunstâncias difíceis você precisa ver o invisível, ter uma visão do céu. Paulo coloca da seguinte forma: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O teólogo Campbell Morgan faz o seguinte comentário sobre a mensagem de Zacarias: veja o invisível, o segredo da força é a visão, e a prova da visão é a força. Quando o homem vê o invisível, ele tem consciência, independentemente das circunstâncias, da presença e do poder de Deus. E então, enfrenta a dificuldade. Foi isso que Zacarias fez. O povo passava por muitas dificuldades e só enxergava os problemas. Zacarias tirou o véu e disse: vejam Deus. E essa é uma lição muito preciosa para todos nós. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.